Compartilhar aqui rapidamente, irmão. Eu não gosto muito assim de dar tema para a mensagem, colocar especificar um tema, mas eu vou colocar hoje para que a gente possa entender um pouquinho a mensagem de Deus, amém? E o tema que eu quero colocar é assim: 3 fases de uma chamada. Amém? Fica comigo, 3 fases de uma chamada. De uma chamada. Agora vira para esse irmão e fala assim: você tem uma chamada. Fala para ele. Você tem uma chamada. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, quando a gente fala de chamada, não é somente pregar a palavra em cima de um púlpito. Quando a gente fala de chamada, não é somente pegar o microfone e louvar a Deus, para que todos possam te ver. A chamada é além disso. Isso é o princípio que Deus pode fazer contigo. Querido, a chamada é você buscar almas lá fora. Isso sim eu posso dizer que é uma chamada. Porque Jesus deixou bem claro: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi para isso que você foi chamado. Aleluia! Se a gente for analisar os profetas do Antigo Testamento, a gente vê que eles foram chamados para quê? Para fazer o povo se voltar ao Senhor. Para fazer o povo que estava corrompido voltar aos caminhos do Senhor. Aí você me pergunta: mas o que tem a ver essa palavra com a chamada na vida de um cristão? Querido, a gente leu aqui: bem-aventurado o homem que enche dele da sua aljava. No versículo 4 a gente diz: como flechas na mão do valente. Outras traduções a gente vai ver guerreiro. Até arqueiros a gente consegue ver. Então eu quero que você imagine comigo um arqueiro. Vem aqui, João. Eu vou fazer você imaginar para você conseguir entender bem a mensagem. Olha aí, Jesus. Vem aqui no meio. Tá todo mundo bem esse negão aqui? Abençoado. Irmão, o arqueiro, ele tem dois artifícios: o arco e a flecha, amém? Aleluia. O arco ele carrega na mão. A flecha ele carrega na aljava. A aljava ela fica nas costas. Então você tem que imaginar uma aljava cheia de flechas dentro e um arco e flecha, amém? Meu Deus! Aleluia, Jesus! Primeira coisa que eu quero dizer aqui: aljava. Aljava é o lugar onde as flechas ficam. É o lugar onde fica, onde todas as flechas ficam para serem prontas a ser lançadas pelo arqueiro ou pelo guerreiro. A aljava, eu quero colocar aqui como a primeira fase de uma chamada da vida do cristão. Você representa a flecha de Deus aqui nessa noite. A flecha é feita para acertar o alvo. Amém? A flecha ela não foi feita para ficar dentro da aljava. Ela foi feita para atingir um alvo. Só que quando, irmão, a flecha está dentro da aljava, eu quero colocar aqui de uma forma espiritual: se você está dentro da aljava, você tem que estar disposto a ser lançado. Glória a Deus! A flecha não vai ficar dentro da aljava por muito tempo. Uma hora o arqueiro vai ter que te usar, querido. Então eu quero dizer nessa noite, querido, se você está na casa de Deus, se você está na aljava de Deus, você tem que estar disposto a ser usado pelo Senhor. Amém? Você não foi chamado somente para ficar aqui sentado. Aleluia, Mas se Jesus! você está aqui dentro, é porque Deus uma hora ele vai te usar. Oh, glória a Deus! Por isso que Deus falou assim: a quem enviarei? E Isaías falou: Senhor, envia-me a mim. Isaías ele foi chamado para transformar uma nação. Mas Isaías tinha que estar disposto, amém? A ser usado pelo Senhor. Glória a Deus! Só que tem uma coisa interessante, irmão. Muitas vezes quando o arqueiro ele vai pegar a sua flecha para pôr no arco, muitas vezes ele vem com a mão aqui, ó. Você pensa que ele vai pegar você, que é a flecha, mas ele acaba pegando a flecha do lado e lança ela. É um dos momentos em que parece que Deus vai te usar, parece que o seu ministério vai se levantar, mas
Esse momento, eu quero colocar aqui como o tempo de Deus. Aquele que está na aljava, o guerreiro só vai te pegar no tempo dele. Amém? Às vezes parece que a mão de Deus está vindo e ele pega a flecha do lado e você vê aquele irmão sendo usado, aquele outro irmão sendo abençoado. Mas Deus só vai te usar no tempo dele, amém? Aleluia. Não adianta, irmão, você querer ser usado por Deus no seu tempo. Você se achar que está pronto. A Bíblia Sagrada diz que Deus vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu vou te usar. Aí a Bíblia diz que ele vira para Deus e fala assim: mas Senhor, eu sou uma criança. Eu falo como uma criança. Mas eu quero te dizer, quando chegar o tempo de Deus na sua vida, querido, Ele mesmo se encarrega de te capacitar. Amém? Glória a Deus. O primeiro passo é você aguardar na aljava. Aguardar Deus te pegar. Mas quando chegar a sua hora, querido, não tem que chamar de Deus. Aleluia. Amém? Não fale como Jeremias. Criança. Deus falou: não quero saber, meu querido. Chegou o seu tempo, eu vou te usar. Para pregar para as nações. Aí agora eu vou para Ezequiel, eu falo assim: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus. Põe-te em pé e eu falarei contigo. A época de Ezequiel, querido, parecia ser um tempo bom. Por quê? Era um tempo em que o povo da Babilônia tinha levado cativo o povo de Israel. Mas como assim um tempo bom se o povo de Deus estava cativo? Quando o povo assírio levava cativo o povo de Deus, eles maltratavam, faziam de escravos, faziam tudo de ruim, irmão. Só que quando o povo da Babilônia levava cativo o povo de Deus, eles davam trabalho, davam comida e ainda honravam o povo de Deus. Um dos exemplos maiores na Bíblia é o jovem Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, amém? Eles estavam no reino da Babilônia e foram honrados pelo rei. Aí a gente pergunta: então por que Deus levantou Ezequiel se estava tudo bom lá? E quando eu perguntei isso para Deus, Deus falou assim para mim: filho, aparentemente para o povo parecia estar bom, mas eu não quero que o meu povo se acomode com o que o Senhor tem para eles. Irmão, o povo de Israel estava acomodado naquele tempo. Por quê? Porque tinha tudo aparentemente ao favor deles. Só que eu posso imaginar, irmão, o nosso Deus olhando lá no céu e falar: esse meu povo está se conformando com isso. O meu povo está se conformando com isso. Então eu tenho que levantar um camarada inconformado. E a Bíblia diz: Deus olha lá do alto e acha Ezequiel: então esse aí que eu vou levantar. Eu quero te dizer nessa noite que não se conforme com a sua vida. Não se conforme com o povo que você tem negativo. Que aquilo que os ouvidos não enxergou é o que Deus tem preparado para você. Aleluia, Jesus. Deus tem muito mais, irmão, a realizar na sua vida do que você pode imaginar. Glória a Deus. Aleluia. E quando chega o tempo de Deus, querido, a primeira coisa que o arqueiro ele faz, ele pega a flecha. Quando ele pega a flecha, muitos de nós pensam que o arqueiro ele já lança direto a flecha. Não. O primeiro movimento do arqueiro, quando ele pega a flecha, ele faz isso aqui, ó. Presta atenção. Pegou a flecha. Primeiro ele puxa a flecha para si. Irmão, quando Deus te pegar, quando Deus falar assim: filho, é o seu tempo, antes dele te lançar, ele vai te puxar primeiro para ele. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Porque Deus. vai ser nesse momento que ele vai te ensinar algumas coisas. Glória a Deus. Amém? Então, querido, não se apresse em ser lançado. Primeiro deixa Deus te curar. Deixa Deus, aleluia, fazer a obra na sua vida. Muitas pessoas, irmão, hoje dizem assim: tem um lugar lá na sua igreja para eu pregar, varão? Tem uma vaguinha lá para eu cantar? Eu quero te dizer que no tempo certo de Deus, querido, o seu telefone vai tocar
Vai chegar o irmão do seu lado e falar assim: olha, pega lá na minha igreja, louva lá na minha igreja. Oh, glória a Deus. E quando Deus pega você e puxa para Ele, Aleluia, Deus. Ele tá querendo te ensinar alguma coisa. E eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, quando você nos puxa para a sua presença, o que o Senhor quer nos ensinar? Primeira coisa, Ele quer te fortalecer. Aleluia. Ele quer te revestir. Eu acredito. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Genésio, que ele falou, irmão, tocou muito meu coração, foi que quando Jesus se ascendeu aos céus, Ele disse assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer, filho? Ó, não saia do templo antes de ser revestido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava falando assim: só sai de lá quando o Espírito Santo vier. E a Bíblia diz que eles clamaram, irmão. Clamaram, até o Espírito Santo se revestiu. Então, primeira coisa que você tem que ser revestido pelo Espírito Santo. Ser revestido pela presença de Deus, amém? Glória a Deus. Segunda coisa Aleluia. é você deixar tudo aquilo que não é de Deus na sua vida. Coisa boa. Ou seja, renúncia. Aleluia. Eu creio, Jesus. É forte. Antes, irmão, de Deus te usar para alguma coisa, Ele vai ter que tirar tudo que não é dele seu. Por isso que quando você aceita Jesus, começa a vir para a igreja, você começa a perder algumas coisas. Muitas vezes um emprego. Eu já vi, irmão, pessoas falam assim: mas eu acabei de chegar na igreja, aceitei Jesus e comecei a perder um monte de coisa na minha vida. Eu falei: que Deus é esse? Eita, Jesus. Então, para que eu fui? O que eu estou indo fazer na igreja se eu estou perdendo tudo? Você sabe por quê, irmão? Que muitas dessas pessoas têm esse pensamento? Porque quando a gente vai pregar lá fora para eles, a gente fala assim: olha, vem para a igreja que Deus vai te abençoar. Aleluia! Vai tirar tudo. Eu acredito. Coisa boa. Só que eu quero te dizer que Deus, antes dele te abençoar, Ele quer tirar tudo que não é dele. É verdade, Deus. Coisa linda. Deus que é o Aleluia. Ele quer tirar tudo que não é dele na sua vida. E renúncia, eu aprendi uma coisa: não é somente você Coisa linda, Jesus. não fazer aquilo que você não pode fazer. Porque quando a Bíblia fala assim: você não deve fazer isso, se você não faz, isso é obediência. Agora a renúncia, ela é além disso. É quando você renuncia até aquilo que você pode fazer. Eita, Deus poderoso. É Deus. Aleluia. Parece estranho isso, né, irmão? Mas você renunciar é você às vezes deixar de fazer coisas para ficar com Deus. É você deixar às vezes sim de ir para um passeio ou de bater uma bola com os amigos para ficar na presença de Deus. Isso Deus poderoso. Ei, Jesus. Amém? Jesus falou assim: olha, aquele que quer me seguir, carrega a cruz. É forte. E ele Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coisa linda, papai. Irmão, chegar na igreja é uma coisa, sentir a presença de Deus é uma coisa, mas se você quer ser sim uma pessoa usada por Deus, é diferente. Aleluia. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Não, ninguém pode entender o amor que Deus tem pela sua vida. Só que a promessa de Deus, ela é condicional, ela tem. Coisa boa. Aleluia. Glória a Deus. O amor pode ser incondicional, mas para Deus realizar a promessa na sua vida, tem condição. É Deus. Esses dias eu estava assistindo um programa de TV, um debate assim que eles fizeram. E o rapaz falou uma coisa que me chamou muita atenção. A mulher falando assim: não é só porque agora eu virei crente que eu não posso mais fazer isso, eu posso sim. Aí o camarada virou falou, conversando, aí falou assim: tem muitas pessoas que pensam que você ser cristão é você ficar do mesmo jeito, não é mudar nada. Mas ele diz assim: muitas vezes quando você vira um cristão, você tem que sim renunciar a algumas coisas. A palavra de Deus diz que Jesus veio trazer espada. Amém? Veio trazer espada. Ou seja, ele veio dividir, irmão, tudo aquilo que não provém dele na sua vida. Deus seja louvado. Amém, querido? Então quando Deus te chama para perto dele, Ele quer te ensinar isso. Coisa linda, Jesus. Glória a Deus. É uma vez em que Ele vai falar assim: filho, eu quero te dar força para quando eu te lançar,
você não olhar mais para trás, sabe por quê? Porque Jesus falou assim, olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Irmão, de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Deus poderoso. Então eu quero te dizer uma coisa, quando Deus te lançar, querido, não olhe mais para trás. Ou você é de Deus, ou você não é. Oh, Deus. Deus te chama. Aleluia. É porque Deus está falando nessa noite, querido. Eu quero, Senhor, quando eu te lançar, você vai estar tão sarado que você não vai mais olhar para trás. Então você não vai querer outra coisa a não ser evangelizar, a não ser falar do amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para trás, não é digno do meu reino. Aleluia, Jesus. Esses dias eu estava no trabalho e eu entrei para um outro setor lá na parte do estoque. Agora eu fico o dia todo sentado na frente do computador. E aí, coisa boa, Jesus. E tem essa menina que ela está me ensinando algumas coisas ali. Aleluia. No trabalho você pode ficar no MSN para conversar com o pessoal interno. Só que ela tem outros amigos lá. E eu estava fazendo trabalho e eu tive uma dúvida. Na hora que eu fui perguntar para ela estava digitando no MSN sem querer. Eu vi o que ela estava digitando. E é uma jovem, irmão, da igreja e tudo. E ela falava assim pro menino, ó, eu já te disse que você não é jovem para namorar. Você é só jovem para mim para ficar. Eu olhei assim e falei, Jesus. Pega ela, Jesus. Vai arrancando um por um. Eita, Deus. É desse jeito. E quando eu me assustei, porque a gente eu passo louvor pro celular dela e eu vi ela falando isso, eu falei, e ela namora, irmão. Sim, sincera, né? Ela namora. Aí eu fico pensando, eu falei, você tá louco? Ou a gente serve a Deus com intensidade, irmão. É desse jeito que eu creio. Porque a Bíblia diz, aquele que é santo se santifique mais. Aleluia! Glória a Deus! Muito mais, então, irmão. Eita, Eu estava falando Jesus. nessa noite, filho, ou você vem logo para a minha presença. Eu acredito, Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu No nome. livro de Glória a Isaías, Deus. Aleluia. Deus falou assim, olha, não rasgue mais as vossas vestes. Por quê? Porque naquele tempo, quando o povo se arrependia de alguma coisa, a primeira coisa que eles faziam era rasgar as vestes, se vestir de pano de saco e fazer um jejum. Irmão, eu posso imaginar Deus cansado disso. Por quê? Porque o povo sempre pegava e fazia isso. O povo sempre pegava e fazia isso. Chegou uma época que Deus falou assim, ó filho, eu não quero mais que você rasgue a sua roupa, coloque um pano de saco não. Rasga o seu coração para eu poder. Glória a Deus. Ao coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu vejo tanta coisa aqui de jovens, irmão, que eu fico indignado comigo mesmo. Eu falo, meu Deus, como é que... Eu sei que até se eu pensar eu estou julgando, irmão, mas eu fico indignado comigo. Eu falo, tem uma jovem, irmão, que ela louva muito. Tem uma unção de Deus na vida dela. Foi quando eu conheci, quando eu estava iniciando, então fazia um mês. E hoje, você entra lá no Facebook e uma hora da menina está assim, estou num relacionamento sério com tal. Aí passa uma semana, estou solteira. Aí passa mais uma semana, estou num relacionamento sério com outra pessoa. Passa mais uma semana, estou solteira. Ô irmão, tem coisas que É não forte. como é. Ou a gente vai para um namoro, ou vai para um noivado, ou vai para um casamento para sempre. Ou não casa, como a Bíblia diz. É forte. Poucos foram chamados para isso. Aqueles que se fazem eunuco pela obra de Deus. É Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Quero passar a adorar, irmão. Para
finalizar. Aleluia, Jesus. Quando o arqueiro ele te puxa, ele te ensina algumas coisas. Depois, irmão, o que resta é ele te lançar. Amém? Aleluia. Só que assim, Aí é só terra. um arqueiro, ele não lança a flecha por lançar. Ele lança a flecha no alvo. Glória a Deus. O arqueiro, ele tem um alvo. É, Jesus. É só o que tem que ter. E que eu quero te dizer nessa noite que quando Deus te pegar, irmão, para te lançar, Ele vai colocar um propósito na sua vida. Aleluia, Jesus. É, Senhor. Aleluia. Você foi levantado para um propósito. Aleluia. Quando a gente fala assim, vamos para o céu, vamos para o céu. O céu não é somente o seu destino, mas é a sua origem. Aleluia, Jesus. Você não só vai para o céu, mas você veio de lá. Aleluia. Verdade, Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, quando Deus te levantar, Ele vai colocar um propósito. Se a gente for ler o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo vira para Timóteo e fala assim, olha Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que foi lhe dado por dom de profecia. Mas antes, ser exemplo na palavra, em exortar. E eu fui analisar ali o contexto. Timóteo era um jovem, ele tinha por volta de 20 anos, e já era pastor de igreja. E muitos ali daquela época estavam menosprezando Timóteo por ele ser jovem. Falaram, não, mas ele é muito jovem, o que ele vai querer falar para mim? Aí o apóstolo Paulo, que escreveu a carta a Timóteo, ele diz, ninguém despreza a sua mocidade. Aí ele fala assim, olha, não despreze o dom que é em ti. Por quê? Porque quando Deus levantou ele, deu o dom e deu um propósito. Ainda, irmão, que muitas pessoas se desprezam. Deus vai falar, não despreze o dom que eu te dei. Porque se eu te levantei, eu me responsabilizo de cuidar de você. Por que não? Porque Jesus e renuncia a sua vida, é você que vai atrás de Jesus. Mas quando Jesus te envia para uma obra, é Ele que vai com você. Ele vai com você. Verdade, Deus. Por isso, quando a gente vê a igreja primitiva, irmão, era milagre demais, era Pedro sentado, irmão. Os moços se matavam para passar pela sombra de Pedro só para ser curado. Você imagina que glória era essa, irmão, na igreja primitiva? Na igreja de hoje, o testemunho dos cristãos é assim, olha, eu entrei com um carro na igreja, agora eu estou com 2, graças a Deus. Eu imagino que se o testemunho do povo da igreja primitiva era assim, eu tinha 2 pães, agora só tenho um porque Deus me ensinou a dividir. No livro de Atos, capítulo 2, que a igreja, ela era unida. Coisa linda, Ela era unida. Era, Deus. Por isso que no tempo da graça, irmão, não era tempo da lei. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ananias e Safira chegaram e mentiram para Pedro, irmão, eles morreram na frente de Pedro. E não era lei, era tempo da graça. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Que se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres nas minhas palavras, pedireis tudo que vos será concedido. Aleluia. Jesus falou isso, irmão. Aleluia. E hoje muitas vezes a gente Aleluia. profere uma palavra e não acontece. Porque a palavra de Deus ainda não está na gente. Amém? Hoje foi levantada uma questão na escola dominical que foi interessante, irmão. Ele falou assim, é lícito uma pessoa fazer tudo que é errado lá fora, cristão, chegar dentro da igreja e sentir a presença de Deus ainda? E como que eu vejo isso, irmão? É válido sim. Porque a Bíblia diz que será derramado o meu Espírito sobre toda a carne. Só que uma coisa é você sentir a presença de Deus. Outra coisa é Ele fazer morada em você. Aleluia. Amém? É diferente, irmão. Uma coisa é Deus te visitar. Outra coisa é Deus morar em você. Se você vai visitar alguém, você não vai morar na casa dela. Você vai lá, faz uma visita e sai. Glória a Mas Deus. quando você mora, querido, Aleluia. quando um casal se ajunta, é eterno. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Então o Espírito Santo, ele não quer somente uma visita no seu coração. Aleluia! Ele quer morar dentro Oh, de você. Deus. O Espírito Santo de Deus não quer somente uma visitinha, irmão. Não quer somente
somente um momento. É verdade, Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus cria uma condição dele dentro do seu coração. Por isso que muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, porque quando Deus fala, Deus cria. Aí sim Ele faz morada dentro de você. Aleluia, Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Os jovens Glória a Deus, Deus. aleluia. Aleluia. Amém, querido? E eu quero te dizer uma coisa. Só quero confirmar. Deus te chamou para um propósito. Glória a Deus. Amém. Bendito seja Deus eterno. Glória a Deus. Aleluia.